Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma das nossas reuniões das UTIs integradas, um projeto aí tão pioneiro e tão incrível para disseminar conhecimento, como sempre. Hoje nós trouxemos aqui o nosso querido amigo Rodrigo Biondi, além de excelente médico, meu amigo pessoal. Eu me lembro em 2009, pode contar a história? Eu me lembro em Pode. 2009 que eu fui abordado durante o congresso em São Paulo, o nosso querido Rubens, meu xará, lá do Rio, me procurou e disse: estou te enviando um garoto espetacular, chama Biondi, e ele é um cara sensacional, queria que você recebesse ele em Brasília. Eu não só recebi, como dei todo o espaço que o Biondi pôde receber, não só pela confiança, mas sobretudo por ser um profissional exemplar, excelente. Biondi, ele fez anestesia, fez medicina intensiva, é titulado AMIB, fez especialização em dor e ainda é mestre em ciências médicas pela UNB. Atualmente é membro de boards do curso da diretoria aí, científica da AMIB. E é um prazer enorme, Beyond, ver não só você aqui hoje, como está junto nessa sua jornada durante todo esse tempo. A palavra é toda sua, o nosso tema hoje já está bem difundido. E falar sobre esse tema é desafiador, especialmente depois de tantas publicações controversas do que a gente habitualmente está acostumado meio a fazer. Algumas coisas a gente descobriu que faz até empiricamente, mas hoje já está bem sedimentado essa coisa de fazer fluidoterapia guiado por metas, e isso é um tema que vai acrescentar muito para todos nós e principalmente para os nossos residentes. Beijão para você, amigo. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Ederlon, do Rubens, e muito bom estar aqui entre vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Costumo dizer que o maior item do meu currículo é ser amigo do Rubinho, né? Que esse daí é Ô, uma amigo. figura. Então, hoje eu Bondade sua. vou falar sobre ressuscitação guiada por metas. É um convite aí desse grupo das UTIs integradas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado ao tema, a não ser gostar do tema e estudar bastante. Eu vou começar apresentando. Houve uma pesquisa no finalzinho do, do ano 2020, ainda na pandemia do Covid, como era feito um survey, como era feita a monitorização hemodinâmica e o manejo dos pacientes críticos com Covid. E aí chegou-se a uma pesquisa feita, patrocinada pela Sociedade Francesa de Terapia Intensiva, é o equivalente da AMIB deles, e eles responderam com essa prevalência. Vocês estão vendo meu mouse? Perfeito, Sim. perfeito. Tá. Eles responderam com uma prevalência aqui de 62% dos intensivistas utilizando ecocardiograma. Então, eu vou falar sobre várias modalidades de monitorização, sobre várias formas de avaliar essa fluidorresponsividade, mas eu vou utilizar muito também o ecocardiograma como uma dessas formas. Ah, Quando a gente vai avaliar a fluidorresponsividade, a gente tem que fazer perguntas antes. E esse é um motivo de erro frequente, porque eventualmente eu vejo ou um residente ou um colega que está vendo um monitor, vê um valor, a gente vai discutir daqui a pouco, que seria compatível com fluidorresponsividade, mas ele não atende aos requisitos necessários. Então a gente tem que perguntar primeiro se o paciente precisa realmente de fluidos, porque não precisa.
se ele não precisar de fluidos, acabou. Essa é a primeira pergunta. Eu costumo dizer lá, depois do round, a gente passa a visita entre 9 e 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, muitas das vezes eu tô lá, bebi um copo d'água ou um café de manhã cedo, andei o hospital inteiro. Então, muito provavelmente eu estou fluido, tenho um coração bom, muito provavelmente eu estou fluido responsivo, mas eu preciso de fluido, eu preciso receber uma ressuscitação volêmica? Se eu não preciso receber, morreu a pergunta, segue a vida. A gente tem que entender se ofertar mais fluidos denotaria o aumento no débito cardíaco, que é o nosso objetivo final quando nós damos fluidos para os pacientes. Depois, se a resposta for sim, a gente ainda tem que saber se ainda cabe mais volume. E por último, se é seguro dar mais fluidos. Então, esse é uma coisa que a gente tem que entender se é a fluido responsividade versus a fluido necessidade. Então, quando eu tenho um paciente desse jeito aqui, por exemplo, uma pressão arterial bastante baixa, com 51 de média, tá bastante taquicárdico, vem um lactato com 4,2 milimol, num contexto, por exemplo, de choque séptico, esse paciente, obviamente, é um paciente que precisa de fluidos, ele precisa de uma ressuscitação volêmica. E qual é a ideia fisiológica da ressuscitação volêmica? A ideia é a gente aumentar o retorno venoso para, como consequência, aumentar a pré-carga, aumenta o volume sistólico e eu aumento o débito cardíaco. Então, eu aumento a ejeção cardíaca do paciente. E isso daí é o cerne do tratamento da ressuscitação volêmica. Se eu não estiver respondendo a esse fluxo fisiológico, nada mais está certo. Então, essa é a primeira pergunta. Eu preciso aumentar a minha pré-carga para aumentar o meu volume sistólico e, consequentemente, aumentar o meu débito cardíaco? Se sim, ok, vamos para a próxima pergunta. Então, um artigo publicado em 2013, mas é muito interessante sobre o manejo do choque, a gente tem as etapas do choque, esse é o acrônimo ROSE, né? Então, em inglês, na primeira etapa é a ressuscitação. Então, eu estou falando basicamente dessa fase aqui, tá? Então, em que a gente tem medidas para manutenção da vida. Essa fase aqui é uma fase em que a meta é a gente salvar a vida do paciente para conseguir otimizar o débito cardíaco, a DO2, o débito cardíaco, lactato, SvO2. E nessa fase aqui a gente vai se guiar por parâmetros básicos como pressão arterial sistólica e PAM, tá? Mas a gente está intrincado aqui nessa fase de ressuscitação e otimização, sempre pensando nesse binômio. Após isso, eu tenho que pensar se ofertar fluidos vai efetivamente elevar o débito cardíaco do paciente. Então, todo esse raciocínio a gente faz ali beira-leito de forma muito rápida. E como é que eu vou avaliar isso? Esse artigo vale a pena. Quiser tirar uma foto da tela, depois também essa apresentação está sendo gravada. É um artigo de 2016 de revisão. Como que a gente ah, como um paciente hemodinamicamente instável responde a uma infusão de bolos de fluidos. E aqui existem vários métodos estáticos e dinâmicos com as suas respectivas sensibilidades e especificidades e valor preditivo positivo e negativo, e a gente pode escolher. De uma forma geral, a gente utiliza numa fase inicial, valores, parâmetros estáticos nos seus extremos. Então, a gente utiliza a PVC ou a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Não, elas não morreram. Tem gente que fala isso é uma impropriedade, mas a gente utiliza esses parâmetros nos extremos. Então, quando a gente tem um paciente nitidamente chocado, um paciente com lactato alto, SvO2 muito baixa, Motley score, um tempo de enchimento capilar muito baixo,
a temperatura, o paciente está frio, diaforético, e a gente vê uma PVC muito baixa, uma pressão de oclusão arterial muito baixa, tem uma, a gente tem uma, entre aspas, uma autorização para fazer volume. Significa que ele é fluido responsivo? Não. Significa, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que ele tolera esse volume, mas a gente tem uma certa segurança de fazer esse volume. Então, repara que a primeira pergunta é muito importante, porque se ele não precisar de volume, eu não importa o valor da PVC, não importa o valor da pressão de oclusão de artéria pulmonar, porque eu não vou fazer, e eu já vi isso acontecer. As pessoas passando visita, ou como um surrogate da PVC, a veia cava. Então, eu tinha um amigo nefrologista que ele chegava, não perguntava nada, não via os exames ainda, ele chegava com ultrassom, logo quando começou a ultrassonografia, ele chegava com ultrassom na cava, a cava tá chupada. Vou fazer volume. Não, calma. Será que ele precisa mesmo de volume? Então a gente não sabe ainda. Então, se ele precisar de volume, uma cava ah, bastante colabada, ela é um fator para te induzir a fazer volume, sim. Agora, de verdade, para responder de uma forma muito mais categórica a fluido-responsividade, a gente deve utilizar os parâmetros dinâmicos, que são todos, reparem, todos deltas. Então a gente compara muitas vezes um antes e um depois, e eu vou mostrar para vocês o racional fisiológico disso. Então, a variação da pressão de pulso, a variação do volume sistólico, e eu posso fazer isso também com o ecocardiograma, com a variação da veia cava inferior. A variação, ela é importante, a variação da VTI, variação da velocidade máxima do fluxo aórtico. Então, esses índices com variação são os índices dinâmicos que eles me dizem de uma forma muito mais segura. Se eu fizer volume, se eu fizer uma prova de volume, esse paciente vai sim aumentar o débito cardíaco. Então, a primeira etapa, o paciente precisa de volume? Sim. E aí, ele é fluido respondedor, ou seja, o que que significa ser fluido respondedor? Se eu fizer volume, eu vou aumentar o débito cardíaco dele. Ou, em outras palavras, ele está na fase ascendente da curva de Frank-Starling. Eu vou mostrar isso para vocês. A gente pode medir isso de várias formas. Aqui estão quatro monitores da Edwards. Como eu disse, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Então, esse daqui é o EV1000 que está saindo de padronização, vai ser substituído pelo Hemisphere. Esse daqui é o antigo Vigileu, alguns serviços ainda usam, e esse é o Vigilance, que a gente usa para monitorização com o Swan-Ganz. Então, aqui, ó, olha aqui, aqui está a variação do volume sistólico, tá? Aqui está a variação do volume sistólico. Existem outros parâmetros que a gente pode usar. Aqui está a variação do volume sistólico. E no Vigilance, ele não tem. Então, no Vigilance 1, não. E aqui tem outros monitores, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de trabalhar com eles. Esse é o Pico. Então, aqui tem a variação do volume sistólico, tem vários outros parâmetros, mas aqui é a variação do volume sistólico. Esse é o lítico, que ele faz um. Eles são calibrados, tá? Então, são muito mais precisos do que os anteriores. Então, aqui, ó, variação do volume sistólico, 14%. E aqui existem os minimamente invasivos. Esses são os não invasivos. Então, esse daqui é o ClearSight, que é da Máximo Edwards. Então, ele consegue medir variações do débito cardíaco. E aqui está o Starling, da Baxter, que ele usa esse componente de bioreactância. É completamente não invasivo. E ele permite te dar o débito cardíaco do paciente. Então, obviamente, quando a gente tem um paciente mais grave, quanto mais grave ele for, mais invasibilidade a gente vai utilizar. Por quê? Porque mais precisos, de uma forma geral, são os dados que eles me dão. Quanto menos grave, a gente pode utilizar o ClearSight para quem tiver, pode usar o Starling para quem tiver,
e eles são muito utilizados no ambiente de centro cirúrgico para tentar avaliar essa fluidorresponsividade. E também, como eu falei para vocês, o uso do ecocardiograma, tanto o VTI, né, o VTI que é a velocidade da saída do fluxo aórtico, a gente calcula, e a variação da veia cava. Então, são parâmetros que nós utilizamos no ecocardio. A gente vai falar um pouquinho desses parâmetros. Dentre os parâmetros dinâmicos, a gente pode utilizar desafio de fluidos para avaliar também e validar com esses parâmetros o passive leg raise, eu vou falar para vocês daqui a pouco, a prova de volume, mini prova de volume e a pausa ins expiratória. Qual é a ideia? O aumento da pré-carga vai aumentar o débito cardíaco. Se isso daqui tiver um parâmetro aceitável, a gente diz que sim, que ele vai aumentar o débito cardíaco. Esse é um outro artigo muito interessante de revisão da critical da Current Opinion, em que ele avalia a, as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos e vale a pena ler para quem tiver mais interesse, tá? Como é que funciona isso? A gente tem a variação do volume sistólico, ela é calculada a partir de um paciente que tem ventilação mecânica invasiva, ele está entregue, então ele não pode ter esforço ventilatório, ele tem que ter o ritmo sinusal e a gente vai avaliar, dependendo dessa variação da pressão, da curva da pressão arterial invasiva, a gente avalia se ele está na fase ascendente da curva de Frank-Starling ou se ele está numa fase de platô da curva de Frank-Starling. Quando ele está na fase de platô, ele não tem a variação. O que que a gente chama de variação? Dependendo do método, está em torno de 13 a 15%. Então, se ele tiver uma variação acima de 13 a 15%, a gente fala que ele é fluido respondedor. Aqui está o racional do cálculo. Então, paciente em ventilação mecânica controlada, tem que ser controlada. Ele vai diminuir o débito cardíaco com a pressão positiva do VD. Então, vai diminuir a quantidade de sangue que vai passar do VD para o VE. E aí, nos próximos 4 a 5 batimentos cardíacos, isso gera uma queda no volume sistólico e uma queda nessa diferença de pulso aqui. Então, essa diferença de pressão de pulso entre a pressão de pulso máxima e a pressão de pulso mínima da inspiração e da expiração, ela gera esse cálculo que vai dar 13 a 15%, dependendo do método. Isso também pode ser calculado com um fluxo, que se a gente colocar um fluxo, pico de fluxo da artéria pulmonar, da saída da aorta, a gente pode calcular isso também, de tal forma que a gente pode fazer isso com a linha arterial, pode calcular isso na mão, não precisa de monitor nenhum, só um monitor a gente congela essa curva e faz esse cálculo, tá? Existem fórmulas para fazer isso. E os monitores, aqueles monitores que eu mostrei para vocês, dão esse valor automatizado na, na tela. Então, aqui são vários exemplos. Esse valor, ele varia, ele é mais proeminente se ele tiver a depender do volume corrente. Quanto maior o volume corrente, então, se você odiar o seu paciente, quiser colocar um volume corrente de 25 ml por quilo, repara que existe uma grande variação entre inspiração e expiração. Ninguém vai fazer isso, obviamente, mas quando a gente está na ventilação ultraprotetora, por exemplo, com menos de 6 ml por quilo, essa variação é menor. Então, pode ser um falso negativo de fluido responsividade. Quando a gente pode, momentaneamente, isso não vai prejudicar o paciente, mesmo se ele estiver com SARA, aumentar ali por 2, 3 minutos o volume corrente para 10 ml por quilo, a gente já consegue mostrar de forma mais evidente nessa curva aqui que existe, se existe, essa fluido responsividade. Mas a gente tem um problema, porque essa fluido responsividade ela tem limitações, especialmente na terapia intensiva. Tem um trabalho do Marcelo Parque
que é um médico de São Paulo, do HC, que ele conseguiu avaliar menos de 10% dos pacientes de terapia intensiva preenchem os pré-requisitos para a gente utilizar esses parâmetros de avaliação da interação coração-pulmão. Esses parâmetros eles têm uma sensibilidade e especificidade excelente, ou seja, uma acurácia excelente. Então, todos têm que ter ritmo sinusal. Você está ali vendo seu paciente. Se o paciente tem uma arritmia qualquer, já não atende. Esse requisito. Todos têm que ter uma ventilação mecânica invasiva controlada. O paciente não pode ter esforço ventilatório. Por quê? Porque a base desse parâmetro da interação coração-pulmão, ela demanda que o paciente tenha uma pressão positiva. Quando o paciente inspira, ele faz uma pressão negativa e ele vai ter uma variação maior da pressão de pulso. Isso pode falsear o resultado. Então, paciente que está em ventilação espontânea, paciente que está em PSV, paciente que está em VNI, ele não pode utilizar, não importa o valor. Às vezes eu vejo um empolgado ali na frente do monitor. Ah, o paciente está com 25 de delta PP ou 25 de variação do volume sistólico. Não importa. Se ele não está entubado, não importa o valor. Ele simplesmente não é válido. A maioria dos estudos utilizaram volume corrente a maior do que 8 ml por quilo, como eu mostrei para vocês no slide anterior. É permitido, durante muito pouco tempo, a gente aumentar o volume corrente para aumentar a sensibilidade desse teste. Ele não vai deixar o paciente ventilando a 8 a 10 ml por quilo. Mas você está querendo avaliar o paciente, se ele é fluido respondedor e ele já preenche esses requisitos de cima, pode aumentar o volume corrente ali para 10, para ver se ele tem lá 14, 15% de variação. E outro fator que a gente tem que levar em consideração é que se o paciente tiver disfunção de VD ou hipertensão arterial pulmonar, isso pode afetar esses parâmetros. Eles podem dar um falso positivo. Olha o problema. Então, paciente com disfunção de VD ou hipertensão arterial pulmonar, ele pode dar um valor acima de 15%, sendo que nesse paciente a gente tem que ter muito cuidado na infusão de volume, porque se a gente fizer volume e depois ele vai dar de novo 15%, aí você faz mais volume, ele está chocado, ele está mal perfundido, a gente está piorando mais e mais a função do VD. Aqui está esse artigo do Frederic Michard, é muito legal, muito ilustrativo. Se vocês quiserem saber muito sobre esse tema, esse é o cara, o Jean-Louis Teboul, estuda demais essa interação cardiopulmonar. Então, basicamente, quando a gente está aqui na fase fluido responsivo, a gente está na fase ascendente da curva de Frank-Starling, a gente tem aquela curva, respeitados os pré-requisitos, a gente tem aquela curva com a grande variação de pressão de pulso ou de volume sistólico. Uma coisa é derivada da outra, tá? De acordo com a ventilação mecânica. Quando a gente está na fase de platô da curva de Frank-Starling, a gente diz que a gente é não responsivo, não fluido responsivo, e essa curva ela tem a menor variação. De tal forma que quando a gente preenche esses requisitos, a gente tem uma excelente forma de avaliar se eu posso ou não posso fazer volume, tá? E eles podem ser medidos naqueles monitores. E aí a gente tem outros parâmetros que foram estudados com o passar do tempo. O delta down, delta up, variação da pressão sistólica, que é o mais comum da gente encontrar nos monitores, variação da pressão de pulso, que a gente pode calcular nos monitores, a variação da velocidade de pico do fluxo aórtico, que a gente faz com o ecocardiograma. Então, nesses daqui, variação do volume sistólico, olha, todos aqueles monitores que eu mostrei para vocês, eles apresentam o VVS, tá? E a gente pode calcular também com o ecocardiograma ou o Doppler esofágico. Então, qual é a ideia da utilização? A gente também pode utilizar como um surrogate, lembra aqueles valores estáticos, a gente pode utilizar a veia cava. Quando a gente tem uma veia cava extremamente variável e colabando, como está aqui, ó,
nesse videozinho aqui da direita, a gente sabe que esse paciente tem uma grande probabilidade. E isso também tem uma variação com a PIP, tá? Se a gente tem uma PIP muito elevada, uma PIP zero, a gente diminui essa sensibilidade. Se a gente tem uma PIP muito elevada, a gente vai aumentar essa sensibilidade. E a gente tem cálculos que a gente pode fazer, são cálculos relativamente simples e fáceis que a gente pode fazer com o ecocardiograma avaliando a veia cava. A variação da veia cava, ela sim é um bom preditor, não é tão bom quanto a variação do volume sistólico, mas ela é um bom preditor de fluido responsividade. Se o paciente tiver sem esforço ventilatório, ou seja, ele tem ventilação mecânica controlada, a gente pode usar o índice de distensibilidade. Quando o paciente tem ventilação espontânea, a gente usa o índice de colapsabilidade, que estão aqui as fórmulas. E existe aqui a sensibilidade e especificidade desses índices, e foi publicado, inclusive, na antiga Revista Brasileira de Terapia Intensiva, hoje Critical Care Science, um trabalho mostrando uma boa correlação dessa variação da veia cava utilizando o ecocardiograma. Deu uma travada aqui. Então, a gente faz um corte transversal na cava e aí a gente bota no modo M e calcula no modo M o menor diâmetro e o maior diâmetro e faz o cálculo da veia cava, o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo sobre o diâmetro mínimo com um valor de corte aqui de 18%. Quanto maior esse valor de corte, maior é a chance dele ser fluido responsivo. Então vamos dar um exemplo aqui. Esse caso, o maior diâmetro é 2,5 menos 2,1 no menor diâmetro, a gente tem 19,04. Ele é fluido responsivo. Isso daqui nos autoriza a fazer uma alíquota de soro. Mas quando eu tenho este outro caso aqui, que eu tenho 1,2 e o menor diâmetro é 0,3, olha só, 300% de variação. Esse paciente é muito fluido responsivo. Então, isso daqui pode ajudar demais a gente a fazer uma ressuscitação volêmica no paciente que está grave. Eu não estou conseguindo ensonar a cava, porque o paciente é um pós-operatório de cirurgia abdominal, o paciente é um pós-operatório de cirurgia cardíaca e ele tem os drenos ali saindo da região tifoide. Eu posso fazer uma equivalente disso utilizando a jugular. Muito cuidado para não pressionar demais e não colabar pela mão do operador, e é basicamente o mesmo raciocínio. Então a gente também pode fazer isso com a sensibilidade razoável para uma sensibilidade aqui, dependendo do nível que a gente encontrar, uma sensibilidade boa podendo ser utilizada. E a gente pode fazer a variação do passive leg raise com a variação do VTI. Como é que isso funciona? O paciente está aqui deitado no leito a 45 graus, desculpa, e aí a gente rapidamente inverte, zera a cabeceira e eleva as pernas por com 45 graus, isso chama passive leg raise. O paciente não pode fazer nenhuma força, e especialmente o paciente não pode fazer prensa abdominal. E aí a gente calcula o VTI imediatamente antes e calcula o VTI depois. E aí, se a gente tiver uma variação do VTI de 15%, a gente vai falar que esse paciente é fluido responsivo. Isso está muito bem validado. Isso a gente tem que fazer essa variação em torno de 90 segundos a 120 segundos. Tem o delta VTI maior do que 12%, tem uma sensibilidade de 75%, tá? E uma especificidade 100% para fluido responsividade. Então, é extremamente válido. A questão toda é que fazer o VTI não é uma habilidade tão simples assim. Então, a gente tem que ter um treinamento para fazer o VTI na posição
estática, o paciente numa posição boa, com uma boa janela. Imagina você mexendo o paciente de posição e em 90 segundos ter esse resultado. Uma outra forma de avaliar a fluido-responsividade é fazer uma oclusão, o teste de oclusão respiratória no final da expiração. Então, o que que a gente faz? O paciente está em ventilação, ele tem que estar em ventilação controlada e a gente Pô, mede seu o Eduardo, débito cara, eu tô com cardíaco. desse tamanho. Tem alguém com áudio ligado Ainda aí. com cara de A neném, gente coisa. mede o. Só um minutinho. A gente mede o débito cardíaco do paciente, e aí a gente faz a oclusão ventilatória. E depois faz a oclusão ventilatória, a gente vê a variação dessa prova. A gente pode fazer isso também com os monitores que medem o débito cardíaco automático ou com o ecocardiograma com o VTI. Então a gente calcula aqui o VTI, faz a oclusão expiratória no final da expiração e aí faz uma oclusão inspiratória, e aí a gente vai avaliar o quanto que o índice cardíaco cai ou o VTI. E se tiver uma variação de 12% a 15%, a gente vai considerar que esse paciente que ele é fluido responsivo. E a gente faz um volume a seguir e ele vai ter uma, uma boa, uma boa acurácia para fluido responsividade. Aqui já isso está desenvolvendo muito rápido, já é uma meta-análise com revisão sistemática mostrando que ele tem uma excelente acurácia a esse método da oclusão expiratória. E aqui ele fala que a oclusão no final da expiração, ela e com o Mini Fluid Challenge, ou seja, fazer uma prova de volume com 100 ml, eles podem predizer fluido responsividade tanto na UTI quanto na emergência, tá? A gente pode fazer isso também pelo fluxo carotídeo, e como um surrogate do VTI do trato de saída, que é um pouco mais difícil, tá? A terceira pergunta é se ainda cabe mais volume. Então, e esse é um problema sério, porque a gente tem, não raro, lesões provocadas, eu vou mostrar daqui a pouco, lesões provocadas pelo excesso de ressuscitação volêmica. Então a gente tem que saber se o paciente ainda aguenta. Então, algumas formas de avaliar isso é avaliar basicamente se o VD ainda aguenta. Se o VD aguentar, a gente vai ter uma veia cava que vai ter uma certa variabilidade e não vai estar tão túrgida assim. Então a gente pode utilizar aqui parâmetros estáticos, como a veia cava, desculpa, a PVC acima de 15, e ele tem uma correlação, pressão do átrio direito, PVC, acima de 15, ele tem uma correlação com o diâmetro da veia cava acima de 2,1, com a variabilidade respiratória menor do que 50%. Então, isso aqui serve como um parâmetro de cautela. Outra forma que a gente pode ver é o VE, como eu mostrei agora há pouco na imagem. Então, esses parâmetros aqui, a veia cava, a PVC, a pressão de oclusão arterial, esse é o verdadeiro, a veia cava pura, sem a variação. Esse é o verdadeiro papel desses parâmetros. Então, a veia cava ou a PVC não é para dizer faz volume, é para dizer pode fazer volume, se precisar. Então, a primeira pergunta, o paciente precisa? Sim. Ele tem parâmetros de fluido responsabilidade? Sim. Aí a gente vai avaliar a veia cava ou vai avaliar a PVC, a pressão de oclusão, e se esses parâmetros permitirem, a gente vai e segue para o próximo passo. Então, ele é um grande sinal amarelo. Quando a gente tem uma PVC alta, a gente tem uma pressão de oclusão alta, uma veia cava que está mais túrgida, maior do que 2,1 centímetros, com a variabilidade menor do que 50%, a gente tem que ter cuidado, porque talvez a tampa esteja cheia. E aí existem várias revisões temáticas, vários trabalhos mostrando sobre a veia cava, porque teve uma febre
do uso da veia cava estática, valores estáticos da veia cava. E um artigo que eu gostei muito, muito interessante, já pelo título, foi isso. O uso da veia cava, ele é fácil, é legal, mas provavelmente é pouco útil. E existem pelo menos 10 situações em que a veia cava ela não vai ser acurada, muito pelo contrário, ela pode ser até um, dar um falso positivo de fluido responsividade. Então vai variar com o valor da PIP e do volume corrente, a variação respiratória também, um paciente tem esforço ventilatório muito importante, você vai ter uma veia cava que varia bastante, ela pode te enganar. Tamponamento cardíaco pode enganar, porque a veia cava vai estar túrgida. Infarto de VD, a veia cava túrgida. Disfunção de VD, ela pode enganar bastante. Auto-PIP pode deixar uma cava mais túrgida e não necessariamente esse paciente não é fluido respondedor. VNI, hipertensão intraabdominal e obstrução mecânica são causas que podem atrapalhar a nossa interpretação. Sobre a hipertensão intraabdominal, tem um trabalho muito interessante que mostra que quando a gente tem uma pressão intraabdominal menor do que 12, a gente tem uma grande variação do volume da cava sem efetivamente, e quando a gente tem uma pressão intraabdominal maior do que 12, a gente tem uma variação muito pequena dessa cava com a probabilidade de fluido responsividade muito mais baixa, tá? Então a gente tem que tomar muita cautela quando o paciente tem hipertensão intraabdominal. A análise e a gente tem que integrar os dados de forma muito mais cautelosa. Então, o ecocardiograma ajuda demais nisso, porque, repara, alguns desses parâmetros, como tamponamento, a gente vai conseguir ver com eco, disfunção de VD, a gente vai ver com eco, hipertensão pulmonar, a gente pode ver com eco. Então, a gente consegue tirar esses parâmetros que, quando presentes, a gente tem que ter muita cautela no uso da cava, tá? Então, muito cuidado com o uso da cava e para algumas pessoas isso pode ser muito disruptivo, porque usam a cava, a cava tá com tantos centímetros. Calma, vamos. Primeira pergunta, paciente precisa. Segunda pergunta, o paciente vai aumentar o débito cardíaco? E terceira pergunta é se cabe. E essa é a função da cava. A cava não é para falar para fazer. A cava é para falar se cabe volume. Então, respondemos as três. Agora vamos para a quarta pergunta e talvez a mais importante. E ela vai ser muito bem explicada com o ecocardiograma também, com o POCUS, não o ecocardio. Se é seguro dar mais fluidos. Como que a gente vê isso? Esse é um conceito relativamente recente, que é não da fluido responsividade, mas da fluido tolerância. Será que o paciente ainda aguenta e se é seguro dar mais fluidos? Porque às vezes a gente tem sim, 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 e aqui o paciente já tem sinais que estão mostrando que o administrar mais fluidos vai gerar um dano para o paciente. Então, são avaliações relativamente simples e fáceis. Então, aqui a gente está na a curva de Frankenstein, o paciente já não é mais responsivo, ele começa a apresentar linhas B e depois que a gente vai identificar isso pelo exame físico, através de alteração da ausculta pulmonar. Então a gente tem que ter muita cautela na administração de fluidos, porque a congestão pulmonar, e não só, existem uma série de outros problemas que advêm da administração do fluido. A forma mais fácil de ver isso é através do padrão A e do padrão B no ultrassom de pulmão e ele tem uma boa correlação com a água pulmonar extrapulmonar, a água vascular extrapulmonar. Então o ultrassom ele consegue avaliar isso bem. Só que na terapia intensiva muitas vezes o paciente não tem um padrão A em todo o pulmão, ou ele não tem um padrão B em todo o pulmão. E isso a gente vai ter que integrar à beira-leito, cada um com o seu paciente. Então, você tem um paciente que respondeu sim para a primeira pergunta, ele precisa melhorar o débito cardíaco. Se eu fizer volume, provavelmente ele vai melhorar o débito cardíaco. Ele não tem nenhum impedimento em relação à cava,
PVC que seja impedimento para fazer volume, mas ele tem um padrão B na base. Ora, vale a pena fazer uma prova de volume e reavaliar esse paciente, tá? Então, a gente tem que avaliar caso a caso, porque os pacientes não são estanques com padrão B ou estanques com padrão A. Esse é um trabalho do Liechtenstein que ele faz essa correlação do padrão A e o quanto de padrão A com a água extravascular. Então, repara, quando o paciente tem uma predominância do padrão A, esse paciente tinha tomografia e ultrassom, eles eram bastante, uma correlação muito boa. E quando esse paciente tinha uma predominância do padrão B, esse paciente tinha uma, as linhas B coalescentes muito visíveis. Então, isso é uma coisa fácil da gente ver beira-leito. E aí, nesse paciente, não vale a pena, aquele paciente que tem linhas B coalescentes, não vale a pena você fazer volume, você vai prejudicar o seu paciente. Existe um fluxograma, esse fluxograma eu acho ele bastante simples e a gente pode utilizar beira-leito hoje, quem está no plantão hoje, está assistindo a apresentação ou amanhã não, no plantão pode fazer. A primeira coisa a gente vai avaliar sempre. Paciente precisa de volume? Sim. Paciente vai responder com aumento do débito cardíaco? Sim, ou provavelmente sim. Paciente não tem um impedimento, aí a gente vai vir para essa avaliação da veia cava. Se ele tiver uma veia cava menor do que 1,5, a gente vai administrar fluido. Vai ser meio simplista, mas sim, na maioria das vezes a gente vai acertar. Por outro lado, se ele tem uma veia cava maior do que 2,5, a gente provavelmente vai restringir fluidos, tá? Se o paciente está no meio do caminho entre 1,5 e 2,5, a gente vai avaliar se ele está entubado. Se ele estiver entubado, a gente vai fazer aquele índice de colapsabilidade. Se for maior do que 12%, a gente vai administrar fluidos. Se ele não tiver entubado ou se ele estiver entubado com ventilação espontânea, a gente vai avaliar o pulmão. Padrão A, a gente vai considerar fluido. Repare, está no meio do caminho aqui, ele não está entubado ou ele está entubado com a ventilação espontânea. Padrão A, a gente vai considerar fluidos. Se ele tiver com padrão B, que aqui já tem as linhas coalescentes, aí a gente vai restringir fluidos. Isso, diante de tudo aquilo que eu já falei até agora, fica mais ou menos lógico, tá? Então, é sempre bom repetir. As perguntas têm que ser na ordem para a gente não perder. Por que isso? Porque a hipervolemia é, ela é extremamente deletéria e o edema vai gerar todos os órgãos, por exemplo, encapsulados, e o rim é um deles, o pulmão é um deles, o coração, o cérebro, o fígado, são órgãos encapsulados. E esses órgãos, eles crescem com o edema, e isso diminui a perfusão arterial, diminui o retorno venoso e vai diminuir a perfusão, a absorção do oxigênio para o rim, e isso é uma das teorias mais atuais que vai gerar insuficiência renal aguda. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando esse conceito não existia, o paciente diminuía a diurese e quase todo mundo fala assim, isso é pré-renal, faz volume. E aí o paciente não melhorava. Alguns, sim, aquele paciente estava extremamente desidratado, melhorava. Realmente o paciente estava com sinais clínicos claros de hipovolemia, óbvio que ele melhorava. Mas se a gente tiver ah, por outro lado, um paciente que já tinha sinais, já tinha sido ressuscitado, ele estava com uma insuficiência renal já por necrose tubular aguda, é, e aí a gente vai fazendo volume, o paciente cada vez piorava mais. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando a gente está tratando um paciente com insuficiência de VD pura. E é muito legal, porque o paciente ele vem com o fígado lá embaixo, 3, 4 centímetros do rebordo costal. O paciente vem com edema periférico, pulmão geralmente tá limpo, o paciente está oligúrico ou oligoanúrico, e aí, se a gente conseguir
ou com diurético, ou às vezes faz uma sessão de hemodiálise e faz uma ultrafiltração de 1.500, 2.000 ml, no dia seguinte o paciente urina 4 litros. Por quê? Você deu oxigênio pro rim do paciente, você permitiu o retorno venoso do paciente e o paciente vai voltar. A transaminase desse paciente estava lá em 2.000, 3.000 por conta de uma sobrecarga volêmica no fígado e o paciente começa a melhorar, as transaminases começam a cair. Então isso é muito interessante, e a gente faz isso de forma iatrogênica, essa hipervolemia. Esse trabalho muito interessante, a gente faz alguns pacientes virarem, parece esse boneco do Michelin. Existem todas essas alterações aqui da hipervolemia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, realmente, porque a hipervolemia ela é muito deletéria, tal qual a hipovolemia no paciente que está com débito cardíaco ruim. Então, voltando para aquele Rose, acrônimo, chega num certo momento em que eu já não posso mais é, gerar complicações. Então, se o paciente já está estabilizando, se eu faço mais volume de uma forma indiscriminada, eu vou gerar complicações. E depois eu tenho que gerar um balanço hídrico negativo, porque pensa o seguinte. Nessa fase o balanço está ficando positivo, estabilizou o balanço neutro, e depois eu tenho que evacuar, eu tenho que retirar esse volume excessivo, tá? Então, os parâmetros de fluido de responsividade, eles nos ajudam nesse quesito. E a linha B é um grande sinal vermelho que eu não devo mais fazer volume nesse paciente, se o paciente tiver um padrão B difuso, né? Então, um outro fluxograma aqui, vocês podem usar aquele que eu mostrei anteriormente, ou este daqui. Se você tem um paciente com uma, uma disfunção orgânica, a gente pode fazer uma prova de volume de 200 ml em 10 minutos e a gente vai avaliar se o paciente tem hipoperfusão, hipotensão, choque circulatório, se ele precisa ser otimizado, basicamente, que é a primeira pergunta, tá? E aí, se você avalia o padrão pulmonar desse paciente, ele tem um padrão A, amigo, faz volume, vai fazendo volume enquanto esse paciente ainda tiver com hipoperfusão, hipotensão ou necessitar dessa otimização circulatória. Enquanto ele tiver com padrão a gente tem uma certa segurança para fazer. Não, o paciente não tem padrão A, o paciente tem um padrão B. Aí vale a pena a gente aprofundar, vale a pena a gente avaliar o VTI. Se o VTI estiver muito baixo, a gente pode pensar, ponderar com cautela, fazer uma prova de volume, tá? Ou se ele tiver normal, ou elevado, ou seja, o paciente com padrão da fase hiperdinâmica do choque, o VTI vai estar elevado, aí esse paciente e tiver com padrão B, esse paciente tem que entrar com noradrenalina mesmo. Então, essa é uma vasoplegia pura, o paciente já está com padrão B, ele não tem um VTI que possa ser melhorado, então esse paciente tem que entrar com noradrenalina. De tal forma que, resumindo, a gente tem a avaliação do retorno venoso com a cava, com os índices de variabilidade da cava, e na saída com o VTI e todos os índices relacionados, delta VTI, delta PP, delta VS, para avaliar a fluido-responsividade desse paciente. E se eu tiver o paciente com sinais de congestão com a linha B, então esse paciente não tem condições de receber mais volume, tá? Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos. Se tiverem dúvidas, eu estou disponível para atendê-los. Vou interromper aqui a- o compartilhamento. Obrigado, amigo Biondi, tão preciso, empolgado com o tema, tão estudioso e demonstrando o quanto domina o tema. Eu vou pedir apoio do meu amigo Caio para que, se a gente tiver aí no chat, eu estou ao celular e ao computador ao mesmo tempo,
Mas já tem aqui uma pergunta, Beyond, no chat. Alguma recomendação específica sobre reposição volêmica em pacientes com obesidade mórbida extrema? A pessoa Pergunta do fez Iracildo Júnior. isso. Se Iracildo, você puder acompanhar aí não, junto. não conheço trials que falem sobre isso, tá? O que provavelmente vai ser, esse paciente precisa ser melhor monitorizado. Um paciente com obesidade mórbida extrema, obesidade mórbida mais importante, ele vai ter uma dificuldade ventilatória ainda maior, um volume residual menor. Então, se esse paciente tiver, se a gente ultrapassar aquela não, aquele limite das linhas B, esse paciente vai ser muito prejudicial para ele, mais prejudicial do que um paciente que não é obeso. É um desafio, é um desafio, tá? Então, mas eu não conheço um trial que fale sobre isso. Teve outra aqui, iPhone, não sei quem é, mas vamos lá. Grande Tá, mestre mas Biondi. vamos lá. Pode responder, amigo. Os valores de corte para índice de extensibilidade da veia cava naquela em prótese ventilatória que são fluido responsivo. Quais os Oi, valores seriam? Diferentes oi, do Bionde. colapso maior do que 18%? Oi? É o Léo Rodrigues que te fez essa Fala, meu pergunta amigo. aí. Tudo E aí, bom? tudo bem? Beleza? Léo, é o Obrigado. seguinte, existem vários índices da cava. O que eu gosto, porque é mais simples, é aquela V a cava máxima menos a mínima dividido pela mínima. O limite desse é 18%. Mas existem vários trials, esse tem uma boa sensibilidade e especificidade. Existem outros com contas mais complexas. Essa daí é uma que eu gosto porque a conta é mais simples. Então, máximo menos mínimo dividido pelo mínimo e o limite de corte é 18%. Existe aqui outra pergunta, Suzuki. Primeiramente, parabéns pela excelente aula, obrigado. Muito didática. O Vexus ainda é um parâmetro distante na nossa UTI pela difícil aplicabilidade. Gostaria de saber como é a realidade nas UTIs em que trabalham e se vocês utilizam Doppler da veia femoral para a detecção de congestão venosa. Excelente pergunta, Suzuki. O Doppler da. Não, a gente não usa o Vexus. A gente usa o Vexus muito raramente, porque é trabalhoso, é difícil, é muito difícil, eu acho. Mas a sua pergunta, existe uma, alguns trials estão mostrando a possibilidade de utilizar a veia femoral como um surrogate, um substituto da avaliação da veia renal, que é difícil de ensonar. Não é qualquer um que ensona. Então, o Vexus, para quem não sabe, é uma avaliação que tem uma validação. A ideia fisiológica é muito legal, mas ela tem uma validação ainda a ser confirmada. Então, a avaliação de uma congestão sistêmica, tá? Então, paciente que tem, você está na dúvida, se o paciente já tem linhas B, essa pergunta não cabe. Você já sabe a resposta. O paciente tem linhas B difusa, você já sabe a resposta. O paciente está com SARA, ele vai ter linhas B. E será que é da SARA, da inflamação? Será que é será que ele está congesto sistemicamente? Então você pode utilizar o Vexus. Ou o paciente tem, que nem eu falei, o paciente no terço inferior ele tem linhas B, dos dois terços superiores ele não tem, e você ainda está na dúvida se é seguro fazer volume. Pode utilizar o Vexus. Como é que faz? A gente faz sequencialmente a avaliação da cava, depois da porta, depois das veias renais. Se qualquer um deles for positivo, e tem vários parâmetros para avaliar, a gente utiliza o Doppler. Se qualquer um deles for positivo, a gente fala que esse paciente tem uma congestão sistêmica e esse paciente, de certa forma, está hipervolêmico, tá? E a gente seguraria na ressuscitação volêmica ou, em outra análise, poderia fazer aumentar a ultrafiltração ou poderia aumentar diuréticos.
Tá? Então, essa é a ideia do Vexo. Não, não é uma Iode, coisa que nós fazemos usualmente. É difícil, trabalhoso e pior. Depois que a gente faz uma vez, a gente vai ter que reavaliar. Então, aí fica duas vezes difícil, duas vezes trabalhoso. E são, acho que, poucos pacientes que precisam realmente do Vexus. Diga aí, Rubinho. Biode, é o Rubens. Biode, assim, excelente. Eu acho que a pergunta sobre o Vex, eu acho que você foi bastante coerente. Até porque vale a pena a gente lembrar, como você falou, que é um método que ainda requer validação Isso. sistemática mais ampla, além de ser difícil, e o que parece, como muita coisa chega para nós como a princípio parece uma moda muito legal, temos que fazer, nem tudo demonstra na prática ser aquilo que a gente pode tirar um proveito básico, né? Mas eu queria fazer uma provocação para você também, amigo. Diga aí. A gente fica aí, uma provocação. A gente sabe que em relação à reposição polêmica, muitas vezes você vê um apelativo, e você, em outras palavras, até comentou, sobre a proteção emocional e não fisiológica. Então, assim, eu acho que quando a gente percebe pacientes, e a gente vê isso na prática, pacientes chamados hipovolêmicos, será que a gente não está usando o volume como uma bengala nessas situações específicas de achar que está hipovolêmico quando efetivamente muitas vezes não está? Ah, Por nossa insegurança, o que que você acha dessa provocação? então, super, super mega concordo, Rubinho. Eu acho que a coisa mais comum do mundo, e eu já fiz isso muito. Vou dizer que eu nunca mais não faço mais? Não, de vez em quando eu faço ainda, mas muito menos do que eu fazia antigamente. Então, a coisa mais comum do mundo, a enfermeira chega para você e fala assim: doutor, doutora, paciente lá do leito 5 está hipotenso. Aí você faz 500 de soro lá para mim. Então, você Aham. não está vendo, você já examinou o paciente no início do teu plantão, eventualmente você fez um ultrassom do teu paciente, eventualmente o paciente está monitorizado com um monitor de débito cardíaco. Eventualmente, o paciente, você sabe o lactato dele, sabe SVO2, o paciente está com tempo de enchimento capilar ruim, enfim, está oligúrico, oligúrico aparentemente por hipovolemia. Então, se tudo isso foi respondido, ok, você fazer 500 ml de soro não é nenhum pecado. Agora, muitas vezes a gente não sabe isso. A gente fala assim, faz 500. Quantas vezes cada um de vocês aqui pediu para fazer isso? Provavelmente estava errado, porque a gente tem que responder para ter segurança e eficácia aquelas quatro perguntas. O paciente precisa? Então, esse 500 ml, será que ele precisa de volume? Precisa. Segundo, às vezes o paciente está hipotenso por conta de um medicamento, por conta de um choque cardiogênico, tá? O paciente está com disfunção ventricular. O paciente pode ter feito um pneumotórax. O paciente pode ter feito tá fazendo um tamponamento cardíaco. Então, ele precisa de volume. Segundo, ele vai responder aumentando o débito cardíaco. Terceiro, cabe mais volume. E o quarto, é seguro dar volume. Então, a gente tem que responder isso. A gente precisa ir para a beira do leito e fazer um ecocardiograma todas as vezes? Não, seria exagero. Mas a gente, para fazer esse primeiro volume, provavelmente sim. Provavelmente sim. Ou você examinou o paciente está com a história, chegou na UTI, um plantão desse, eu tinha três pacientes com jeca, tá? Influenza e jeca tá uma febre hoje em dia. O paciente estava seco igual um bacalhau, parecia uma uva passa, assim, estava liofilizado. Aí doutor, o paciente ficou hipotenso. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E isso é importante falar também, porque, poxa, falei de monitores,
falei de ecocardio. Ah, eu tô de plantão na UPA, não tenho nada disso. Dá para fazer boa parte dessa avaliação sem os monitores. Então, vai ser um pouco mais difícil? Vai. Você não vai ter vai ser menos fidedigno? Sim, mas é, dá para fazer essa avaliação sem os monitores. Então, eu tô na, eu tô na UPA, eu não consigo tratar bem o paciente. Pode? Não, isso não é verdade. Você pode tratar, até porque na fase inicial, a grande maioria dos pacientes vai ser fluido respondedor, que é onde você vai estar na UPA, tá? Faltou DVA, Biondi, eu não entendi essa pergunta aqui, o comentário. eu acho que eu entendi um pouquinho, porque ele acabou de escrever aí embaixo que faltou DBA, ele coloca um Ah, ele tem asterisco. uma pergunta a mais aqui. Isso, Tiago tem uma Augusto, pergunta a mais aí. O um Tiago paciente Augusto, com ele sinais. questiona, isso, ele questiona, na verdade, para que lado a gente vai nesse paciente aí com parâmetros de eco, eu entendi, de hipervolemia, e que continua chocado. Para que lado vai? Perfeito. Então, Vamos para bomba, vamos para diurético, DVA? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quer saber. excelente pergunta, Tiago. É, aí o eco vai ser definidor. Se você faz o eco do paciente, o paciente tem uma boa função ventricular, mas ele já está com a tampa cheia, a cava está distendida, tem padrão B, é droga vasoativa, vasopressor, noradrenalina. Acabou. Não, o paciente não tem uma boa contratilidade, o paciente está com a contratilidade limítrofe ou uma contratilidade ruim. O paciente tem padrão B, aí a gente vai associar droga vasoativa e ou a dobutamina. Então, vasopressor, noradrenalina e ou um inotrópico. Se você conseguir calcular o VTI, calcula o VTI, um débito cardíaco está baixo, ou um VTI que não existe um valor fixo de VTI, mas vamos lá, um número cabalístico aqui, VTI menor do que 15, 17, esse paciente provavelmente vai se beneficiar de dobutamina, tá? E aí, o que que acontece? Quando você faz dobutamina nesse paciente, acontece uma coisa interessante. Se esse paciente melhorar a contratilidade, na curva de Frank-Starling que ele está no platô, ele desce e às vezes ele volta para uma fase de fluido e responsividade, tá? Então, você melhorando a performance cardíaca do paciente, ele pode se tornar fluido responsivo, tá? Mas é um paciente que é droga vasoativa mesmo, noradrenalina na grande maioria dos casos. Excelente, Biode. Biode, um último questionamento, mais uma provocação minha. Você adora, né, irmão? Eu, eu, você sabe que eu tenho explorado bastante e aproveitado bastante da inteligência artificial, inclusive visto e acompanhado as publicações mais recentes sobre, inclusive, validações de dados, etc. e tal. Mas o que você pensa nesse assunto? Assim, você acha que uma Massa. reflexão mesmo, com o desenvolvimento da inteligência artificial e esses preditores que cruzam bilhares de informações simultaneamente, você acha que o intensivista aí, num futuro talvez não muito longo, vai ser mais um curador de dados do que um prescritor de volume? É, então É eu também provocação, amigo, eu, eu provocação. também eu também sou um empolgado. Falta tempo para estudar, porque a cada piscou, mudou, já tem um chat a mais e uma empresa chinesa, enfim, a gente está muito no início da evolução da inteligência artificial. E eu estou longe de conseguir alcançar o conhecimento. O que que já existe hoje? Hoje existem alguns monitores, alguns aparelhos de ecocardiograma
POCUS, ecocardiograma não, POCUS, que ele identifica a melhor imagem para você. Então você coloca o eco, por exemplo, para a gente fazer o VTI, a gente tem que colocar na primeiro na imagem de quatro câmeras, né? Uhum. Na apical quatro câmeras e depois você abre a quinta câmera. E já existe um aparelho de eco no mercado. Eu acho que é o único, então dá para falar é da. Eu não me lembro a marca, mas que faz a integração da leitura Ele faz a simultânea. integração e ele fala assim: essa é uma janela boa e ele já te dá o VTI. Então ele facilita a nossa vida. E aqueles aparelhos, por exemplo, o Pico, o Lídico, o Hemosfera tem também uma das telas que ele coloca, você coloca quais parâmetros você quer. Então, você pode até por telefone falar com um plantonista, um médico mais sênior falar com um médico mais júnior, ou, de acordo com o protocolo, você pré-estabelecer, olha, eu quero um índice cardíaco de 2,5, não, para esse eu quero 2,8, eu quero uma PVC de tanto, uma resistência de tanto, SVV de tanto, e aí você faz esse parâmetro e ele vai te dando feedbacks. Esse paciente vai se beneficiar de tanto. Esse paciente noradrenalina agora, volume. E aí ele vai te orientando qual caminho seguir. Isso tá muito próximo da gente chegar nisso. Tá muito, muito próximo da gente chegar nisso. Qual é o grande problema? Esses pacientes são muito complexos. Então, a minha impressão é que existe eu falei aqui, entre 13 e 15%. Se tiver acima de 15% nas variações delta PP, delta VV, delta VS, delta VTI, acima de 15%, tem uma margem ali de 13, 14, 15%. Acima de 15, todos são positivos, tá? E as pessoas pegaram esse número e decoraram esse número e não sabem interpretar. E é a mesma Uhum. coisa que vai acontecer quando chegar a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não vai saber interpretar. Então, ela não vai saber se o seu paciente que está ali na beira do leito tem hipertensão intraabdominal, por exemplo. Ela não vai conseguir integrar facilmente se o paciente tem hipertensão pulmonar ou disfunção de VD. E nisso, a gente perde ou faz diagnósticos errados. Então, eu já pedi algumas coisas do ChatGPT, o ChatGPT me deu respostas completamente loucas. E eu falo para ele, eu sou amigo do chat, eu sou daqueles que cumprimenta, né? Falo oi, bom dia, obrigado. Ele se coloca mais disponível. E eu falo, olha, você errou, e errou feio. Errou! E aí ele, então me ajuda a melhorar. Eu ajudo ele a melhorar. E ele melhora realmente. Então a gente tá. Eu não acho que dá para tirar o ser humano tão, tão cedo da beira do leito, tá? Porque são muitos dados a serem integrados. E alguns desses pacientes, se a gente. O paciente tiver por exemplo, quando você dá 20 miligramas de Lasix para o paciente, alguns vão urinar 2 litros, outros vão urinar 500 ml. Como é que você vai responder isso daí? Então, existem alças de feedback para inteligência artificial, mas eu acho que ainda assim vai ter que ter um ser humano para falar assim, aqui não dá mais. Para validar aquele dado, principalmente, e para validar se aquela intervenção ela é correta. Eu acho que a gente não perde emprego, não, Rubinho. É provável. Como costumo dizer, tem que ser complementar, né? Sim. Beyond, gostaria muito de agradecer você. Acho que chegamos aí ao final já do nosso time com toda a equipe. A sua disponibilidade, compartilhar o conhecimento de forma tão objetiva e por estar conosco essa noite foi um prazer enorme.
e de maneira que esperamos reencontrá-lo com mais empolgação nas nossas reuniões da UTI integrada. Um grande abraço, uma boa noite a todos, obrigado a todos pela participação. Agradeço a todo mundo. Deixei meus contatos ali no final. Se alguém quiser mandar mensagem, fica à vontade. Tá? Muito Até obrigado, mais. amigo. Nos Beijo a todos. vemos aí numa próxima vez.